Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu estou aqui de novo com meu queridíssimo amigo Bispo Betão. Eu hoje gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas muito bonitas que são a grande marca da minha própria biografia e que são aquilo que me fez me manter em pé diante dos maiores martírios, das maiores dificuldades, enfrentando demônios. Diante dos maiores martírios e das maiores dificuldades, dando testemunho sobre a existência do Cristo e da sua hierarquia e dando testemunho sobre a existência dos seres contrários ao Cristo e à sua hierarquia, num lugar terrível que é o sistema judiciário, que não está preparado para lidar com essas coisas, porque se baseia na psicologia moderna. E a psicologia moderna, ela nega Deus. Não existe nenhum psicólogo, psiquiatra, ninguém que seja capaz de entender fenômenos de possessão espiritual, onde a maldade, o mal, as forças destrutivas, elas se manifestam querendo destruir o eu humano, querendo destruir o espírito, querendo destruir tudo de bom que existe dentro de uma pessoa, porque as pessoas não estão acostumadas a sequer pensar que o mal existe e que pode se manifestar dessa maneira. E muito menos que a fonte do mal são demônios e possessões demoníacas. Eles se disfarçam muito, muito bem. E isso é ignorado tanto pela psicologia moderna quanto pelo sistema judiciário, quando ele vai ouvir psicólogos para dirimir qualquer questão em qualquer área do judiciário. Então, esse é um dos pontos. Eu quero falar da minha própria experiência como ser humano, que é o meu encontro com Cristo. E eu estou falando de um encontro real, muito objetivo, sem nenhuma subjetividade, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 1998, que me levou a escrever o livro Muito Além de um Conto de Fadas. Então hoje eu quero narrar para vocês essa minha experiência, narrar o que me levou a escrever esse livro, com detalhes, falando das 72 horas dos 3 dias em que essas experiências ocorreram, e fazer o mesmo que eu fiz no livro. Eu faço uma pequena introdução para quando chega nessa experiência ela fazer sentido, e depois eu vou elaborar tudo o que aconteceu a partir dela, que eu coloco como um processo no qual a minha consciência, que só considerava coisas materiais, passa a ser uma consciência que considera primeiro os fenômenos espirituais, entendendo que todas as manifestações materiais, elas são simplesmente a expressão de fenômenos espirituais por trás delas. E aí, esse livro, Muito Além de um Conto de Fadas, ele vai encerrar num período que é mais ou menos o ano de 2010, quando o livro foi publicado. Então você tem 12 anos de entre história a experiência e a publicação do livro, colocando história, e 12 é um número importante de manifestação. Porque Jesus, aos 12 anos, ele vai ao templo e ele mostra a sua sabedoria. Então, nós queremos mostrar aqui que as experiências espirituais que envolvem justamente judiciário, mundo espiritual, demônios e livramentos de Deus, elas estão no dia a dia das pessoas e elas não estão entendendo que isso é uma coisa só. Se nós damos um testemunho, por que vamos dar um testemunho? Testemunho é coisa de advogado. E obviamente que sim, porque Jesus é o nosso advogado. O mundo espiritual está colocando Deus como juiz. E tudo vai terminar, o fim do mundo é um julgamento. Então você precisa entender que os eventos da sua vida estão classificados com base se eles são testemunhos válidos para que Jesus, o justo, o grande advogado, possa, diante do justo juiz, estabelecer sobre a sua vida um veredito da sua absolvição. Não uma questão de ir para o céu ou ir para o inferno, a questão do trono que vai dizer: esse vai reinar comigo. E esse não tem como reinar comigo por toda a eternidade. Muitas vezes o cristianismo ficou preso aqui na questão da salvação. Quando você morrer, você vai para o céu. Não, quando morrer, eu não vou para o inferno. E daí do céu você conhece o quê? Conhece a porta
A história da porta, de Pedro, que tem a chave, que a chave é da porta do céu, ele está lá esperando, você não entrar, você não vai entrar. E isso é um desvio, uma digressão e uma distorção da realidade do mundo espiritual, que é decidida aqui. A salvação é dada pela graça àqueles que creem no Senhor Jesus. Mas para você reinar com Cristo, você tem que ser um vencedor. Tem que conhecer as dinâmicas do mundo espiritual, tem que trazer esse testemunho através de cada uma delas e mostrar o que dentro de você realmente governa o seu espírito. Eu quero ouvir agora, então, muito além de um conto de fadas. Vamos lá. Pessoal, a história é a seguinte. Eu, aos 17 anos de idade, eu estava muito preocupado com o vestibular. E aí, um amigo de colégio, que também estava preocupado com o vestibular, falou assim: Marcelo, não vai dar para a gente estudar todas essas matérias. A gente precisava de mais tempo. Ou então a gente vai ter que fazer um curso que seja muito bom para a memória. Falei, é isso aí. Vamos arrumar um curso? Ah, eu já tenho. Minha avó falou que tem um curso aí de meditação transcendental que é ótimo para a memória. Falei, quando é que a gente começa? E aí, por causa do vestibular, eu fiz um curso de meditação transcendental. E esse curso de meditação transcendental foi maravilhoso para a memória. E no Muito Além de um Conto de Fadas, eu narro como de uma hora para outra a minha memória assim ficou exponencialmente melhor. E eu consegui o objetivo que eu queria, que era entrar para fazer economia na USP, passando no vestibular. E aí eu fui tendo... A meditação, durante muitos anos para mim, foi só uma técnica para que eu desempenhasse melhor as minhas atividades no mundo material. Então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, uma de noite, e trabalhava à tarde. Eu nunca estava cansado, eu meditava de manhã, ia para a faculdade, eu meditava no final da tarde, ia para outra faculdade, e assim foram vários anos dessa maneira. Final de semana também era meditar, estudar, não tinha nenhum tempo feio, não tinha nenhuma preguiça de estudar, nunca estava preocupado de estar deixando de fazer outra coisa. A meditação me dava esse centramento interior em que eu conseguia me focar em tudo o que eu queria. E quando não era época de prova, eu levava a minha vida ali normal. Mas foi um processo em que tudo o que eu pude fazer de diferencial naquele momento da vida tinha a ver com a meditação. Na carreira também a meditação me ajudou muito, mas era sempre uma técnica que me ajudava a melhorar coisas no mundo material. A fazer coisas melhor no mundo material. Até que eu senti um chamado do Espírito, eu vou dizer dessa maneira. Eu trabalhava na época no Banco Pactual, e era o melhor lugar no mundo para trabalhar e para ganhar dinheiro. 9 entre 10 das pessoas com quem eu trabalhava na época são bilionários hoje em dia. E eu fazia parte dessa turminha, mas eu senti que não era mais o meu lugar esse banco. Eu digo que, no Muito Além de um Conto de Fadas, que os meus ideais de adolescência não me permitiram ficar no banco. Eu realmente tenho ideais muito elevados, que eu procurei trazer durante a vida inteira, e sem nenhuma crítica às pessoas que seguem numa corporação, eu senti que não era mais para mim, que tinha algo mais para eu fazer. E saí de lá dentro de um processo de enorme crise. Eu sabia que eu estava abandonando a melhor oportunidade, o melhor lugar, se eu estivesse pensando em termos da minha vida material. O André Esteves, que é o presidente do banco, quando ele me contratou, ele não era sócio do banco, tem o atual presidente do banco, o atual presidente de um outro banco que era da minha classe da faculdade, todos eles passaram por entrevistas que eu conduzi, e eu assim, tinha tudo para continuar ali. Mas saí numa enorme crise, fazendo opção pela minha vida espiritual. E eu tive um presente maravilhoso depois disso. Aproximadamente 1 ano depois de eu sair do banco, eu fiz o curso avançado de meditação transcendental, que é o curso de CIDES. CIDES quer dizer perfeições. É a mesma palavra, creio eu, que no cristianismo define os perfeitos de Deus, os perfeitos de Cristo. Veio do sânscrito. E essa expressão é uma expressão das escolas de mistério, das escolas esotéricas, de todo o conhecimento das ciências espirituais.
veio da Índia e foi mantido no cristianismo essa expressão dos perfeitos. E eu fiz esse curso de Siddhis, na realidade sem muita expectativa. Eu fiz esse curso de Siddhis entendendo que era uma técnica ainda mais poderosa para tudo que eu poderia fazer na minha vida profissional, pessoal, na minha vida material. E aí já na primeira aula do curso, a gente tinha que fazer aula de fone de ouvido para respeitar as tradições indianas de que todo esse ensinamento ele é tão elevado que ele só pode ser transmitido de boca a ouvido. Então, o Maharishi improvisou e colocou um foninho de ouvido em que a gente ouvia a voz dele, da boca dele para o nosso ouvido, e ninguém mais escutava. Todos os alunos tinham um foninho ali para ouvir a técnica. E desde o primeiro momento em que, chama parampara só, de boca a ouvido em sânscrito, essa expressão parampara, que é a expressão de que aquele conhecimento que é mais elevado, ele é tão sagrado que ele não deve ser disponibilizado nem para as forças invisíveis que estão ao redor para elas ouvirem. É algo realmente sagrado, só deve ir de boca a ouvido. Enfim, eu me vi, isso eu coloco no livro, desde a primeira instrução do Maharishi, eu digo que eu me vi diante da técnica mais poderosa que eu poderia acessar na minha vida. E da metade para o final do livro, eu vou trazer um capítulo em que eu narro uma outra pessoa falando da técnica de Siddhis. Foi a primeira pessoa no mundo que aprendeu a técnica de Siddhis. E efetivamente ela fala que ela ouviu do Maharishi que essa técnica de Siddhis é a técnica mais poderosa que qualquer ser humano pode usar para a sua evolução a qualquer tempo na história da humanidade. Então só confirmou a minha intuição daquele momento, o que essa pessoa traz depois. Mas isso é baseado em quê? É baseado em algum livro indiano, uma revelação da Bíblia? Como que essa relação acontece? Porque nós estamos falando aqui sobre convergência e conexão, e quando você fala Maharishi, as pessoas não sabem uma referência do que é Perfeito. Maharishi, ou das coisas que são técnicas, e a Bíblia é um livro que tem princípios poderosos e a revelação desses princípios na nossa experiência. Porque nada é necessário além da Bíblia, mas a Bíblia está referenciada em muitas outras experiências, que você vai conhecer até experiências anteriores à Bíblia escritas, estão referenciadas na Bíblia antes, porque a Bíblia diz que tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Então, a Bíblia relata fatos que não estão acontecendo ali. A Bíblia foi escrita agora, mas o fato que ela relata é muito anterior. Então não há nada, não, a Bíblia só veio agora. Querido, você está falando de publicação, você está falando de divulgação. O princípio que a Bíblia determina é céu e terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não tem nada antes da Bíblia que vai dizer qualquer coisa. Qualquer coisa que está dita, Siddhis, Maharishi, escritos indianos, persas, todos eles, apesar da datação, eles são, na verdade, posteriores à Bíblia no sentido da revelação. É dessa maneira que eu enxergo todos esses escritos e vamos entender e apreciar o quanto esses escritos estão corroborando e levando para que a Bíblia e os seus princípios sejam efetivos naquilo que nós cremos. Então eu poderia dar alguns exemplos. Só me confirma se isso é um texto bíblico de que ou é um ditado popular, de que cabeça vazia, morada do diabo. Onde é que isso, de alguma maneira, tem referência na Bíblia, Betão? Isso tem referência, isso é um ditado popular, mas tem referência na Bíblia que nós temos a mente de Cristo e o inimigo, ele quer realmente colocar os pensamentos dele contrário aos pensamentos de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, coloque o foco. Então a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Todo o tempo, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. E se você está vazio, que é o contrário ao se encher, você está presa do inimigo. Perfeito. Então eu vou dar o exemplo a partir disso que você trouxe. Quando você usa a técnica e você transcende, você pode medir por eletroencefalograma e pelas técnicas mais avançadas da ressonância magnética funcional que toda a sua mente, o hemisfério direito, hemisfério esquerdo, os 4 lóbulos cerebrais, o seu cerebelo, hipotálamo, todas as estruturas cerebrais, elas ficam todas
em absoluta coerência. Então, o cérebro direito e esquerdo fica totalmente espelhado e os dois manifestam a mesma frequência de onda e todas essas estruturas cerebrais também manifestam essa mesma frequência de onda. Isso significa a plenitude da manifestação do que a gente chama da Trindade Divina. A Trindade Divina é isso em que tudo se unifica. O 3 é o 1 é o 3. Então, esse fenômeno da transcendência é um fenômeno em que o seu cérebro está totalmente preenchido daquilo que você chamou da mente de Cristo. Não há nenhuma estrutura do cérebro que esteja vulnerável, dando brecha para a entrada, para a interferência de qualquer outra força espiritual negativa. Que são os pensamentos. Então já temos visto aí várias imagens de ressonância de pessoas orando, né? Ou no caso meditando, mas a oração que você faz, que diz aqui no texto que nós lemos, de Lucas 21, também tem o mesmo texto de Mateus 10, 20, Marcos capítulo 13, do momento onde você está falando, e não é você que está falando, é o Senhor que está falando por você. Então, por esse motivo, a sua mente, córtex pré-frontal, lobos temporais, occipital, parietal, vão demonstrar que a tua atividade neural é completamente diferente de quem não está focado nessa condição. Algo acontece enquanto você ora, algo acontece na manifestação da sua mente, porque Cristo deseja a sua expressão através do momento que você está dedicando a ele. O oposto de mente vazia, oficina do diabo, o oposto de você ter um pensamento qualquer fora daquilo que é o pensamento focado na oração, na meditação. A Bíblia manda meditar e manda orar em coisas e situações diferentes, mas mostrando que nosso aparelho neural ele está voltado para ser medido como algo diferente que acontece enquanto aquela atividade está presente. Perfeito. E vamos lembrar que a fórmula da Bíblia é vigiai e orai. Essa primeira parte, que é a vigília, significa atenção no que você está fazendo. Significa foco, significa plena consciência daquilo que você está fazendo. E quando você transcende, você tem essas duas coisas. Você tem a vigília e a oração acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Na hora em que você engaja todo o seu aparato cerebral, toda a sua estrutura do cérebro material e todas as estruturas do sistema nervoso central, que eu já mencionei, todas essas estruturas, quando elas estão na mesma frequência, totalmente coerentes, essa estrutura ela vai estar plenamente consciente de uma única coisa. Ela é plenamente consciente de si mesma. Nenhum pensamento externo, nada que os seus 5 sentidos possam trazer à sua mente, está presente naquele momento. Ela é a mente consciente de si mesma, é a mente autoconsciente ou é a mente autorreferente. Essa mente autorreferente, nesta total plenitude, é o que caracteriza o estado mais elevado de vigília. E o que você faz naquele momento? Esse estado mais elevado de vigília, ele está criando para você um comportamento. Hoje a gente sabe que o cérebro ele tem neuroplasticidade, que novas conexões cerebrais, neurais, elas se formam o tempo todo e que elas são totalmente dependentes da atividade do cérebro. Então, se você cria recorrentemente uma atividade em que você dispara dopamina, o seu cérebro vai começar a disparar dopamina, a mesma coisa com a serotonina, com o glutamato, qualquer outra atividade do cérebro. A gente cria conexões de resposta neural para toda a interação que a gente tem com a tecnologia, e que é algo completamente do tipo de resposta e das conexões neurais que são feitas quando a gente está como aqui numa relação, numa conexão de ser humano para ser humano. O Cristo em mim, através do Cristo, se conectando com você. Então isso é completamente diferente do que uma interação com uma máquina. E da mesma maneira, quando você transcende, você cria um novo padrão
de conexões neurais, um novo padrão de operação do seu cérebro, que se tornou exatamente isso, um padrão. E aí você, durante as suas atividades normais, que são não no estado transcendental de consciência, que é um quarto estado de consciência, mas nos 3 estados básicos, que são vigília, sono com sonhos e sono profundo, nesses 3 estados de consciência, você vai ter sempre essa conexão mais elevada do cérebro como um todo, trabalhando o tempo todo e trazendo para você, Betão, aquilo que a gente tem total convergência em entender, que são os pensamentos vivos. Os pensamentos vivos, essa mente de Cristo, ela se manifesta em nós através da manifestação da totalidade se manifestando no funcionamento do sistema nervoso. E a totalidade se manifestando o tempo todo, ela vai significar que para qualquer pensamento, sentimento ou ação nossa, o valor do todo estará avivado. Então você tem a união da parte com o todo durante todas as suas atividades. Então esse é o efeito dessa técnica da meditação transcendental. E aí o que vai acontecer no estado de CIDS, na técnica de CIDS, que é essa técnica mais avançada? A gente treinou a mente o tempo todo para ficar operando num estado silencioso de oração, num estado silencioso de vigília, que ao mesmo tempo, apesar dele ser silencioso, ele é de total engajamento de todas as estruturas cerebrais. Então, é total silêncio e total dinamismo. Então, uma oração silenciosa e uma absoluta vigília do seu cérebro. Quando você agrega essa técnica da meditação transcendental, a técnica de CIDS, o que você vai agregar nisso? Você vai aprender no estado em que a mente ficou totalmente pacificada, em que prevalece esse estado de união, dessa operação coerente de todas as funções do seu sistema nervoso central, na realidade do sistema nervoso no corpo inteiro, porque a respiração acompanha esse aquietamento, as batidas do coração acompanham esse aquietamento, todo o seu sistema nervoso periférico, funcionamento dos seus órgãos, circulação, tudo isso é impactado e você tem, num quarto estado de consciência, um quarto estado fisiológico que você não experimenta normalmente nos estados de vigília, sono com sonhos e sono profundo. O que vai acontecer então, quando a gente traz para esse estado a técnica de CIDS? A gente vai aprender a pensar num nível muito profundo de pensamento, em que os sentimentos e pensamentos eles estão totalmente unidos e em que a gente pode depois unir pensamento, sentimento e vontade também. São diferentes desdobramentos do uso da técnica. Mas que basicamente o que a gente vai aprender é, nesse estado de total aquietamento, eu vou usar fórmulas mentais, que são chamados de sutras. Esses sutras vão despertar capacidades superiores da consciência humana, que a gente pode chamar também de capacidades espirituais, porque elas só são superiores porque são ligadas ao espírito. Não é porque a gente se torna superior egoicamente a ninguém. Então o que a gente vai aprender? A gente aprende uma maneira de pega um pensamento muito elevado, que já está conectado a um sentimento muito elevado, e a gente mergulha esse pensamento nessa consciência totalmente aquietada. E esse mergulhar o pensamento e o sentimento nessa consciência totalmente aquietada vai fazer com que emerja dessa mesma consciência aquilo que a gente estava desejando, aquilo que a gente estava pedindo em oração. E só vai emergir daquilo que a gente mergulhou nessa consciência aquietada, aquilo que esteja em total sintonia com a vontade de Deus, com a vontade mais elevada, que é o que se manifesta também nesse estado de total quietude, nesse estado da mente de Cristo, nesse estado que eu estou chamando do estado da própria Trindade Divina. Então a gente aprende a levar pensamentos e sentimentos os mais elevados, e aí a gente consegue colher frutos da manifestação desse mundo espiritual, que são também não apenas os mais elevados,
porque o elevado aqui significa mais ainda, significa totalmente conectado com a vontade divina. Então, é o que a técnica de CIDS nos permite aprender. Então, são 16 fórmulas diferentes que a gente aprende para jogar, mergulhar nessa consciência pura, nessa consciência autorreferente. E, além dessas 16, existe uma técnica que o Maharishi chamou de técnica do voo iógico, em que aí a gente consegue trabalhar as leis da natureza de uma maneira que demonstra a supremacia do espírito sobre a matéria. E essa técnica vai levar ao fenômeno do voo iógico ou ao fenômeno da levitação. E é uma levitação, nesse caso, causada por essas forças espirituais positivas. A gente tem vários relatos no cristianismo de santos que levitam, de seres espirituais, almas elevadas que levitam. São Francisco de Assis era sempre visto levitando e também São Tomás de Aquino era sempre visto levitando. O que é importante você notar aqui, todos esses fenômenos, é o sutra, você não está acostumado com a nomenclatura sânscrita tal, da meditação, mas esses fenômenos, todos eles têm que ter uma referência na Bíblia, não na imitação que eventualmente se quer fazer, mas você gastar um tempo em meditação, como Jesus gastava horas em meditação. Ué, por que Jesus gastava horas em meditação se nós oramos hoje em nome de Jesus e Ele que tem todas as coisas? Ele gastou horas de meditação para ter todas as coisas. Porque ele tinha consciência da missão que ele tinha recebido. Então, quando a meditação de Jesus acontece, é porque ele está recebendo o quê? Respostas de Deus. Então, a meditação e a oração se relacionam por isso. Porque ele diz assim, lá em Tiago, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. A meditação não está preocupado com o que eu vou fazer com aquilo, que é a sua condição, porque eu não quero gastar no meu deleite. Não é para mim aquilo lá. Eu estou meditando para obter respostas. E quando a gente fala em técnica, em CIDS, em sutra, são as nomenclaturas existentes. É a abordagem existente. Mas o que é a realidade espiritual? Jesus ele estava ministrando e orando e meditando, de repente acontece, ele vem andando em cima das águas. Sim. Se ele está andando em cima das águas, ele está levitando. Ele está numa posição espiritual. Alguém vai dizer, não, é que o corpo, isso, aquilo outro. É o poder da resposta que ele tem. E não só isso. Ele está estendendo essa oportunidade a Pedro, que a princípio achou que era um fantasma, mas depois entendeu que era Jesus. Assim como muitas coisas que você está ouvindo aqui, vai dizer, isso é esquisito, mas isso aqui não pode ser. Mas isso não é na Bíblia. E eu estou aqui para falar em convergência e conexão e trazer para a história bíblica, para a realidade bíblica, a fenomenologia, mostrando que, mesmo na Bíblia, você vai encontrar pessoas que estão endemoniadas e continuaram assim porque desejaram, que são os religiosos, ou aqueles que estavam atacados da situação maligna e foram libertos. Os gadarenos da vida, a cananeia com a sua filha endemoniada. Então, nós temos que entender que o que o Senhor está buscando aqui, quando eu ouço da Índia, quando eu ouço de alguém que teve uma experiência, é de Deus, não é de Deus, o princípio espiritual é um só. E ele é governado por Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que meditou, que andou sobre as águas, que teve os vários níveis. A Índia tem o relato anterior à vinda de Jesus, mas o princípio é sempre o princípio de Jesus. E eu vou aproveitar, Betão, que você trouxe esses exemplos muito bonitos e complementares para desmistificar algo que as linhas de pensamento oriental mal informadas trazem sobre a vida do Cristo, de que o Cristo ele passou um tempo na Índia aprendendo técnica disso, aprendendo técnica daquilo, e algumas histórias do Cristo na Índia. Nada disso ocorreu. Segundo a antroposofia,
O Cristo nunca saiu de uma região geográfica muito pequena, que é essa região geográfica que vai da Galileia até um pouco mais ao sul de Belém. Tá? Galileia fica no norte de Israel e Belém fica um pouco mais ao sul de Jerusalém. Então ele fica só ali nessa região. Não foi necessário para o Filho de Deus se movimentar sobre a terra. O que ele veio fazer é movimentar a terra, transformar a terra, e não se movimentar e nem aprender nada com esses povos mais antigos. A gente vai fazer muitos podcasts esse ano. Em resumo, até os 12 anos, ele tem uma parte da sua história, ainda como criança, e aí dos 12 aos 30 anos, ele vai passar 6 anos, primeiro aprendendo com a comunidade dos essênios, 6 anos aprendendo com a comunidade dos povos pagãos, na realidade onde ele não aprende, mas ele constata toda a decadência da humanidade pagã e das religiões pagãs, assim como antes ele havia constatado toda a decadência dos essênios, que a princípio se colocavam como iogues, como seres superiores, mas na realidade não eram. Porque para que eles se colocassem como superiores e afastassem os demônios deles mesmos, eles jogavam esses demônios para outras pessoas. E o princípio do cristianismo é que a salvação é para todos, o resgate é para todos. Então havia um egoísmo nessas práticas espirituais dos essênios, e o Cristo vai observar isso nos primeiros 6 anos da sua vida. Depois ele vai passar 6 anos observando tudo dos ritos pagãos, e ali ele vai entender toda a decadência dos ritos pagãos, e depois ele vai passar 6 anos aprendendo sobre todo o judaísmo, sobre todos os sacerdotes, sobre tudo aquilo que era o poder dominante na religião judaica, propriamente dita à época, e aí ele vai observar toda a decadência existente também nessa religião judaica da época. E aí, com 30 anos de idade, a gente tem o batismo no Jordão. Há um fenômeno espiritual muito elevado no batismo do Jordão, a gente vai ter que comentar isso em outros podcasts. E aí nós temos 3 anos da vida do Cristo completamente diferenciados, em que a entidade do Cristo, ela cada vez mais penetra em todos os corpos de Jesus de Nazaré. Nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo astral, e temos o espírito. O espírito do Cristo penetra no primeiro ano no corpo astral, no segundo ano no corpo etérico, no terceiro ano no corpo físico. É por isso que a última frase do Cristo na cruz é: está consumado. O que se consuma ali é que o espírito se ligou totalmente à matéria e passou a dominar totalmente a matéria. O espírito toma conta de toda a matéria decadente. O espírito toma conta de toda a matéria morta. E o espírito de Deus, o espírito de Cristo, então, vence a morte, trazendo vida mesmo para a matéria mais morta, que é o que a gente vai ver depois no domingo da ressurreição, em que esse corpo, ele renasce como o corpo da ressurreição. Da morte se faz a vida na ressurreição. Então esse é o processo, viu, Betão? Em resumo do que ocorreu com Cristo, nada a ver com Índia, tá? Isso, no entanto, não vai minimizar o valor dessas técnicas que vieram dessas antigas civilizações. E realmente eu posso atestar que quando eu aprendi a técnica de CIDES, eu me vi diante de uma técnica que, como técnica, é realmente algo muito poderoso. E eu sou efetivamente um cristão. Eu nasci cristão dentro da Igreja Católica, eu procuro guardar tudo aquilo de bom que eu vejo na Igreja Católica. Eu amo casamentos, eu amo batizados, eu amo ir à missa, comungar, sabendo que quando verdadeiros cristãos e um verdadeiro padre está ali fazendo isso, algo de muito elevado ocorre, assim como ocorre em todas as demais religiões evangélicas. Mas eu não quis ser sectário, eu quis realmente me colocar numa posição de um cristão que vai englobar todas as linhas cristãs que existem. E mais do que isso, trazer de volta para o cristianismo esses conhecimentos que são
conhecimentos orientais hoje em dia. E, no muito além de um conto de fadas, eu acabo fazendo isso. A história do livro e da minha transformação de consciência é também uma história em que, pouco a pouco, eu vou integrando essas duas maiores referências que eu tive sobre a minha vida. De um lado, e no início, a meditação transcendental, Maharishi, a técnica de Siddhis. De outro lado, todos os impulsos do cristianismo esotérico, que vem com muita força a partir da antroposofia, com a qual eu tomo contato alguns anos depois, em 2002, pelas mãos do Maharishi também. Na época, o Maharishi tinha no Brasil um grande projeto de agricultura orgânica, acho que era o maior projeto de agricultura orgânica no mundo, e eu fui aí trabalhar com consultores do Instituto Biodinâmico, que é a linha da agronomia criada por Rudolf Steiner, da antroposofia, que também criou o cristianismo esotérico. E ali eu uni as duas coisas e comecei a estudar sobre antroposofia. E ao final disso eu consegui unir as duas coisas. Eu queria só dizer aqui para os nossos ouvintes que nós aqui somos guiados pelo Espírito Santo. A gente conversa um pouco, a gente tem algumas antes daqui a gente chama do esquenta, a gente conversa quase que diariamente, eu e o Betão, a gente diz, falamos disso, agora vamos falar daquilo, qual vai ser a sequência desse e daquele podcast, mas eu vou dizer que tudo se modifica quando eu e ele sentamos diante aqui das câmeras e a gente obedece aos pensamentos vivos. Se eu fosse um clarividente, eu tenho certeza que eu estaria vendo uma língua de fogo sobre a cabeça do Betão o tempo todo, porque ele é verdadeiramente inspirado. E se ele fosse clarividente, eu tenho certeza que ele estaria vendo isso também na minha cabeça, que é essa língua de fogo, esse pensamento vivo. E a gente aqui é só um instrumento, um veículo para manifestar o que tem que ser manifestado de forma bastante humilde. Então, os podcasts se modificam. Eu acho que nós vamos demorar uns 5, 6, talvez 10 podcasts para chegar no que a gente pensou que a gente ia chegar hoje, né, Betão? Porque vai abrindo, e podcast é isso. É deixar com que algo que é importante que tenha para se manifeste no diálogo entre duas pessoas. A gente deixa que o Cristo no Betão, o Cristo em mim, se comunique um com o outro, ou ele mesmo em nós dois, e através dele, através da sua forma de pensar, através de tudo que ele nos traz. Então é do Cristo, pelo Cristo e para o Cristo na outra pessoa. A gente vive isso aqui. Mas, Betão, eu vou pedir licença para você, dentro disso, que é esse fenômeno que acontece nos nossos podcasts, para trazer aqui algo que eu sei que é muito importante, para te dar como a referência, assim, você tem um questionamento sincero, você tem perguntas sinceras sobre tudo que eu trago da antroposofia. E para que eu possa agora honrar esse seu questionamento sincero, eu tenho que te trazer um outro nível de resposta para você entender o que é a meditação. Seria vazio se eu parasse nesse momento agora. Então eu vou trazer algo que era algo que eu achava que tinha que trazer no início de uma determinada linha de podcast e que não saiu no início, mas é para hoje, gente. Então eu vou explicar aqui como é que se desenvolvem essas capacidades espirituais, porque o objetivo da meditação é esse. O objetivo da meditação é a manifestação do Espírito Santo em nós. São essas línguas de fogo em nós. O objetivo da meditação é que o Cristo se manifeste em nós, de todas as formas. E o Cristo, ele é o grande portador e o único portador, na realidade, de todas essas capacidades superiores do ser humano. 16 sutras das técnicas de Siddhis e mais o sutra do voo iógico é o Cristo se manifestando e ninguém mais. E é isso que eu vou narrar quando chegar na minha experiência de Morro de São Paulo. Mas aqui eu vou compartilhar com vocês algo que não veio no período em que eu escrevi esse livro, em 2010. É algo que eu aprendi nos últimos 4 anos e que é muito forte para o nosso entendimento. É uma imagem muito forte. Então vou trazer isso agora para que eu responda ao que o coração do Betão e a mente do Betão estão me perguntando e eu estou ouvindo aqui com os meus ouvidos espirituais. Perfeito. Nós estamos trazendo Índia para a mesa, trazendo a Pérsia para a mesa, trazendo experiências para a mesa e mostrando que a Bíblia está acima da mesa. É isso. Porque aí. a marca do poder do Senhor, então, essas nomenclaturas etéricas, já falamos em outros lugares, astral, físico, nós vamos entender, porque se você olha assim,
que Maria recebeu uma semente. Ué, que corpo ela recebeu ali dentro dela? Hã? Que era a virtude do Altíssimo, que era a sombra do Todo-Poderoso. O que estava ali? E depois, o verbo que se fez carne. Ué, que corpo que era esse verbo? E depois, ele vai e se transfigura no meio da história, onde aparece Moisés e Elias. Que corpo é esse transfigurado? E depois ele está na cruz e dá um corpo físico ali, e mata, e o Mel Gibson quis que ficasse bem caracterizado o quanto ele sofreu de chicotes, etc. Mas não tem nenhum ai de Jesus na cruz. Posso fazer um parênteses? Sim. Eu acho horrível esse filme do Mel Gibson. Sim. Porque ele só trata do físico, ele não traz nada de espiritual. Só traz do físico. Hollywood elogia. Tem aquele Joe Rogan lá, podcaster americano, que é o cara mais famoso do mundo, que o Trump fala que foi ele que elegeu. O Trump fala, você que me elegeu, você ganhou a eleição para mim, para o Joe Rogan. Que é um cara, assim, tem 10, 11 milhões de assinantes, é um fenômeno. E aí teve esse bate-papo aí dele com o Mel Gibson, e todo mundo falando que é o melhor filme, é o melhor filme. Para mim não é nada. O Mel Gibson não tem nenhuma percepção verdadeira de nenhum aspecto espiritual do Cristo. É só o físico. É um martírio físico. É só um martírio físico, e para que você se sinta naquela situação de vitimização, duas coisas que não estão na palavra, o pobrezinho na manjedoura, não tem pobrezinho na manjedoura, e o sofrimento daquele na cruz, não, foi para a libertação. Então, aí você vai entender, há um corpo físico, há o corpo da conexão, que aqui se for colocar de etérico, é um corpo de conexão. É um corpo que falou e conectou e chamou o vinde. Há o corpo, quando se fala aqui astral, se fala da mente, um corpo celestial. Então, as nomenclaturas não deixam uma nomenclatura, muito menos o esotérico, que significa apenas a revelação. Tirar de você ou a clarividência, que é a excelência da própria revelação. A clarividência é a essência de uma revelação. Só que esses nomes foram sequestrados por algum grupo, manipulados à sua exaustão, para que você, quando toque nessas coisas, não queira nem ouvir a respeito das experiências. Mas em convergência e conexão, nós estamos aqui para ouvir as experiências, discernir todas as coisas e entender um caminho, porque só há salvação no nome do Senhor Jesus, e Ele quer salvar a todos, por todas as experiências. Então nós estamos trazendo o poder. O nosso podcast só existe para duas premissas inegociáveis. A Bíblia está acima de tudo. É o maior escrito que existe. E Cristo está acima de todos. E o Bolsonaro me perdoe. O Trump também, né? Pessoal, o Betão já me deu o gancho aqui de novo. É o seguinte. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o nosso espírito. Tá? Esses são os 4 níveis básicos da constituição do ser humano. A gente tem acima desses níveis outros 3 níveis, que eu só vou citar aqui, que é a nossa personalidade espiritual, nosso espírito vital e nosso eu espírito. São os níveis mais elevados do ser humano. A gente não precisa abordar eles 3 para vocês entenderem agora a clarividência e essas capacidades superiores que o CIDES nos traz. O que acontece? Primeiro, o conhecimento básico para se entender os corpos superiores do ser humano é o entendimento de que, quando a gente está dormindo, o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico ficam na cama, e o nosso corpo astral, junto com o nosso espírito, que eu posso chamar também de eu, eles fazem incursões pelos mundos espirituais. Eles se separam do corpo físico e do corpo etérico e eles têm as suas experiências. Quando eles voltam para o corpo físico, eles não podem registrar essas experiências no mundo espiritual exatamente porque eles não têm ainda órgãos espirituais capazes de um lado, trazer essas experiências para o físico, que são órgãos espirituais, então, ligados ao corpo físico. Então, essa é uma deficiência ligada ao corpo físico. E, de outro lado,
eles não têm ainda a memória ligada ao corpo físico, que é alojada no corpo astral. Então eu precisava ter um órgão de percepção que permita a percepção pelo corpo físico, e eu precisava ter um órgão de memória que pudesse levar essa memória também para o corpo físico. Isso não existe dentro da nossa experiência comum. E por que não existe? Porque a gente ainda não desenvolveu órgãos espirituais no nosso corpo astral e no nosso corpo etérico. Esses órgãos, eles não existem. E por que eles não existem? Por quê? A influência do corpo físico, ela é muito grande sobre o corpo etérico e sobre o corpo astral. Sobre o corpo etérico, eles estão conectados a vida inteira. O corpo etérico só se separa do corpo físico na morte. A diferença entre um corpo dormindo na cama e um cadáver é que o corpo etérico foi embora. Então, este corpo etérico que fica ligado ao corpo físico durante a vida toda, ele tem uma tendência a ter os seus órgãos conectados e espelhados nos órgãos do corpo físico. E a mesma coisa do corpo astral. Tá? E aqui vocês vão ver uma imagem bem interessante, que é como essa expressão astral ela nos revela muito quando a gente vai a fundo nas ciências espirituais. O corpo astral, Betão, significa que a gente tem um órgão no nosso corpo que é como um astro no céu, que é o Sol. Esse Sol no nosso corpo humano é o coração. Existem processos que um clarividente pode ver no coração e que a ciência moderna também já nos revela, em que o coração passa por processos de emissão de determinadas energias, que são as mesmas que a gente vê na aurora boreal, que são emissões de energia iguais às emissões que o Sol faz. Então, a mesma energia que se manifesta no Sol. Muitos dos fenômenos espirituais que se manifestam no Sol, eles se manifestam também no nosso coração. A gente vai ter um órgão, que é o nosso fígado, que é correspondente ao planeta Júpiter. Então, fenômenos de Júpiter ocorrem dentro do nosso fígado. É uma energia que tem a mesma frequência. A nossa bile, ou a nossa vesícula biliar, ela está relacionada ao planeta Marte. Os nossos pulmões são relacionados ao planeta Mercúrio. Os nossos rins são relacionados ao planeta Vênus. E o nosso baço é relacionado ao planeta Saturno. Assim como os nossos órgãos genitais sexuais, tanto no homem quanto na mulher, são os órgãos sexuais, e também o nosso cérebro são ligados à Lua. Então, há uma correspondência em que estes astros do céu, eles se manifestam de uma maneira muito objetiva no nosso corpo físico. E por quê? Qual é o mecanismo para que isso aconteça? Primeiro há o nosso espírito, esse nosso espírito, ele dá vida ao nosso corpo astral, ele atua sobre o corpo astral, dando forças e desenvolvendo forças na alma, forças nesse corpo astral. Essas forças que guardam essa frequência, essa energia dos planetas, são transferidas para o corpo etérico e depois o corpo etérico transfere tudo isso para o corpo físico. Então não é dito que nós, como seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que microcosmos e macrocosmos se espelham, aquilo que está no alto é como aquilo que está embaixo. Tudo isso são conhecimentos de ciências espirituais. O espírito, então, ele vai se manifestar primeiro na alma, depois no corpo etérico e depois no corpo físico. E aí o que acontece? Este corpo físico, ele é denso, ele é condensado e ele acaba, num certo sentido, aprisionando partes do corpo astral e partes do corpo etérico e trazendo mais para a dimensão terrena aquilo que deveria ser uma área de atuação precipuamente do espírito. Então, o molde que é colocado no espírito no corpo astral e dali no corpo etérico, ele é de certa forma enrijecido pela atuação do corpo físico. E aí o que acontece? Quando o nosso corpo astral sai à noite, junto com o espírito, separado do nosso corpo etérico e do nosso corpo físico,
esse molde enrijecido, ele é tal que o espírito não faz grandes modificações nesse corpo astral a ponto de podê-las trazer para o etérico ou para o físico. Ele vai criar forças na alma. O espírito vai criar fé nos pensamentos, vai criar amor nos sentimentos e vai criar esperança na nossa vontade. Mas são forças que são desenvolvidas na alma. Aí o que acontece? Quando a gente medita aqui durante o dia, este corpo físico que só experimentava vigília, sono com sonho e sono profundo, ele vai experimentar esse quarto estado de consciência que quem se manifesta no físico? O espírito. Esse fenômeno de tudo funcionando ao mesmo tempo e criando a atuação da trindade, dessa unidade, através da transcendência. Essa atividade da meditação, ela faz com que o nosso corpo astral, ele adquira, durante o período da meditação, uma forma em que essas forças da forma dos planetas e essas forças da forma dos planetas que ficam presas ao corpo físico, elas se soltem, elas fiquem mais frouxas. E isso possibilita que, quando a gente durma à noite e o corpo astral esteja só sobre a atuação do espírito, esse corpo astral esteja completamente maleável. E aí o espírito, ele é capaz de criar novos órgãos no corpo astral, diferente desses órgãos que se densificaram e tomaram a forma do corpo físico. E o que acontece então? Esse fenômeno em que o espírito, o próprio Cristo, ele cria novos órgãos de percepção no corpo astral, é o fenômeno que me permite dizer recorrentemente que toda esta nova clarividência é uma nova clarividência crística. É o próprio Cristo, porque Espírito e Cristo é a mesma coisa, ou é a mesma manifestação, mesmo que em diferentes gradações, dimensões. O próprio Cristo, ele vai poder atuar no corpo astral e criar órgãos de percepção espiritual. Ele vai criar o órgão da visão espiritual, ele vai criar o órgão da audição espiritual e ele vai criar o órgão da percepção espiritual que une ao mesmo tempo tato, olfato e paladar. É o que se chama de sentido da kinestesia, ou percepções kinestésicas. Então, esses que são 5 sentidos no corpo físico, eles se transformam em 3 sentidos no corpo astral, na clarividência, nessas capacidades superiores do ser humano. Mas o processo não acaba aí, porque este corpo astral, mesmo que os órgãos estejam se desenvolvendo nele, ele tem que, posteriormente, imprimir esses mesmos órgãos no corpo etérico, para que o corpo etérico, então, possa manifestar esses órgãos no corpo físico, trazendo, então, órgãos de percepção que são do corpo astral, junto com a memória que está no etérico para o corpo físico. O que leva, então, que é um segundo exercício de uma prática espiritual, a que o corpo etérico ele possa ser moldado pelo corpo astral. São os exercícios de respiração. Isso no passado. E hoje em dia, são todos os exercícios também em que sentimentos mais elevados se manifestam no ser humano. Toda vez que a gente tem compaixão por um outro ser humano, toda vez em que a gente tem sentimentos positivos em relação a um outro ser humano, em que a gente tem consciência de que mesmo no nível do pensar e do sentir, eu estou errando se eu tenho um sentimento negativo e eu de alguma maneira conscientemente repreendo esse sentimento negativo e transformo ele num sentimento positivo, essa atividade já consciente, porque o ser humano pode fazer isso hoje em dia, e que no passado só era possível através de exercícios de respiração, e que esses exercícios de respiração, mesmo hoje, permitem tudo isso, porque o que acontece com os exercícios de respiração ou com esses sentimentos mais elevados? O que acontece é que esse corpo etérico ganha forças, ele se expande, ele fica reforçado, é como se ele fosse preenchido de água viva, usando
um símbolo do cristianismo. Ele fica preenchido dessa água viva, dessa fonte que é o Cristo, porque é o Espírito se manifestando no corpo etérico, através, seja de exercícios de respiração, que são uma técnica, seja desses exercícios já autoconscientes do ser humano, de fomentar sentimentos elevados, esse corpo se fortalece e ele se aviva. Esse corpo fortalecido e avivado, ele acaba se manifestando como uma matéria-prima, uma substância que o Rudolf Steiner vai fazer um paralelo, que é como uma cera. E aí o corpo astral, ele vem como um carimbo, com esses órgãos espirituais todos já desenvolvidos nele, e esse corpo astral, como um carimbo, ele vai lá e carimba o molde desses órgãos espirituais de visão, audição e kinestesia, órgãos clarividentes, ele imprime isso no corpo etérico, e o corpo etérico, que é muito unido ao físico, na hora que isso acontece, a clarividência já se manifesta, porque impresso no corpo etérico significa que imediatamente ele já transfere isso para o corpo físico. Então é a partir desse processo em que a força do nosso espírito atuando de forma diferenciada, porque o corpo astral primeiro se soltou e porque o corpo etérico se fortaleceu, é que esses órgãos clarividentes, essa possibilidade da nova clarividência crística se manifesta no ser humano. E aqui eu dei um exemplo sobre a clarividência, mas da mesma maneira, usando essa técnica de CIDS, outros órgãos se desenvolvem também, outras capacidades se desenvolvem. Então existe a capacidade de que, com esses órgãos que você criou, você ter acesso a conteúdos do futuro, você ter acesso a conteúdos do passado e você ter acesso também a conteúdos da realidade espiritual invisível se manifestando no presente. Essa daqui a gente pode pensar na manifestação da interpretação que Daniel fez, por exemplo, dos sonhos do Nabucodonosor. A gente pode pensar na capacidade de José de interpretar os sonhos do faraó do Egito. E a gente pode pensar, isso para presente, tá? No momento presente. Com relação a futuro, a gente pode pensar que todo o cristianismo ele é baseado em fenômenos de uma clarividência. O que é a profecia? Ela é uma clarividência que ela vê no futuro tudo aquilo que deveria se manifestar, que a gente chama de cumprimento da lei, para a vida do Cristo na Terra, que foi prevista por todos os profetas. Então isso é uma forma de visão clarividente do futuro. E essa visão clarividente que pode acessar o invisível e o espiritual no presente, pode acessar o futuro materialmente e espiritualmente, ela pode também acessar passado. Não é difícil compreender passado se a gente tem essa referência no cristianismo de presente e de futuro. Então, não é só a percepção. Além da percepção, você começa a ter órgãos que te permitem interpretar. E isso o cristianismo, e principalmente o pentecostalismo e o neopentecostalismo, eles vão trazer com muita força todos os dons do Espírito. E eles vão trazer que alguns podem ter a experiência, outros têm a capacidade de interpretar. Então são diferentes dons. Porque cada dom ele depende do desenvolvimento de uma faculdade na alma, no corpo astral e no corpo etérico. Diferentes órgãos devem se formar. E assim como o ser humano, uns têm o dom da música, outros têm o dom para o esporte, outros têm um dom mais intelectual, também para os dons do espírito, nós nos comportamos como uma igreja, em que cada um é um membro e um membro ajuda o outro complementando esses dons. Essa técnica, que é a técnica de CIDS, ela é uma técnica que vai favorecer a que todos esses dons se manifestem já numa mesma pessoa. Tá? Porque a técnica ela permite com que isso seja desenvolvido de uma forma não apenas espontânea, mas também trabalhada pela própria vontade do ser humano, na sua vigília e oração, na sua meditação. Eu acho, Betão, que com isso eu trouxe para você algo que ia dentro da pergunta sincera que você se fez. Está correto? Tem algo que eu possa complementar? Eu quero o seguinte, o mais importante é você entender que quando a gente fala técnica, a gente está querendo que você repita uma experiência. É uma experiência que alguém teve e que essa experiência está disponibilizada. Mas o espírito, ele diz que o vento sopra onde quer. Sem dúvida. Tudo isso pode se manifestar espontaneamente. Espontaneamente. Assim como se manifesta.
Sim. Em todas as igrejas, E o Espírito... sempre que há um coração puro buscando Sim, a Deus, aquilo vem. não tenho dúvida Porque disso. o Espírito também está sujeito ao profeta. Nós temos que pontuar biblicamente as situações para você entender como é essa manifestação. E é muito importante alguém trazer Índia e trazer essas coisas que são chamadas de esotérico. Vou dizer de novo, a palavra clarividência é apenas revelação. Por isso que eu não uso clarividência, eu uso revelação. E a palavra, a palavra esotérica não é uma questão de místico. Esotérico é uma questão de também viver um alcance de uma ciência espiritual, o alcance de um conhecimento espiritual. Mas é isso que a palavra esotérico significa. Significa, porque tem esotérico com X, que se refere a tudo que é material e externo. E o esotérico com S se refere a tudo aquilo que é espiritual, que você pode perceber com a sua própria consciência, interiormente. E quando você está ouvindo o que a antroposofia, o Rudolf Steiner chama de experiência, é para uma inspiração que você pode ter em função do que a Bíblia está declarando como possível, né? Houve um fenômeno com Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco, houve uma luz e veio uma voz. Essa experiência está relatada em Atos capítulo 9, depois ele relata novamente em Atos capítulo 22 e em Atos capítulo 26. Quando ele fala em Atos capítulo 9, ele fala assim que todos ouviram, que ele ouviu a voz e viu a luz. Depois do 26 ele vai dizer que quem estava com ele, alguns ouviram a voz, mas não viram a luz. Depois do 22, outros viram a luz, mas não ouviram a voz. Ou seja, mas qual foi esse fenômeno? Porque foi um fenômeno de visitação para Paulo, e o outro estava em outra percepção. Porque estava em outra percepção, não entendia o que está acontecendo. O próprio Pentecostes, que veio as línguas de fogo sobre cada um, sabe o que quem estava de fora declarou? Eles estão bêbados, sendo agora a hora do almoço. Ou seja, eles perderam um grande evento de visitação por causa da sua percepção. Então, a percepção tem muito a ver com a nossa busca e com aquilo que é a realidade. Então, eu tenho assim, em relação ao corpo, também tem três coisas. Quando eu falo sobre a questão do corpo, o que a Bíblia fala em relação ao seu corpo? Romanos 12 fala assim: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse corpo tem uma lei de formação, sacrifício. O sacrifício fará muito bem ao seu corpo. Ah, mas eu quero desfrutar, eu quero passar um creme bonito, eu quero ficar não sei o quê. Olha, todas essas experiências que você vai ter de sensações não serão tão benéficas à tua saúde espiritual quando dizer para o corpo, sacrifica. Isso é a palavra de Deus. Agora, eu vou querer desfrutar. O teu corpo não tem nenhum desfrute. Onde está o desfrute? Na sua emoção. Então, a emoção, ela tem a chance de desfrutar. Mas só a emoção vai desfrutar, ai, que alegria. Ou há quem seja masoquista e queira sentir tristeza. A Bíblia diz que a espada do Espírito vai penetrar alma e espírito juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. E ali vai dizer, isso aqui é alma, esvazia. Isso aqui é espírito, enche. Para que você não fique preso num sacrifício que não é um sofrimento. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é a renúncia que eu faço para um benefício posterior. Por que eu estou sacrificando o corpo? Porque eu quero um desfrute no meu espírito, onde o meu corpo vai sentir aquele desfrute, que não é do corpo pelo corpo, é do espírito para o corpo. Então é isso que nós precisamos buscar, essa é a experiência que eu busco e vivo, do sacrifício no corpo, do desfrute que tem entre alma e espírito, pela prevalecência do espírito, e pelo que há no espírito, de per si que ninguém tem? Realidade. A realidade de quem eu sou um espírito. E esse corpo aqui? Esse corpo aqui, físico, etérico, astral, esse corpo não representa a minha vida. No livro Trajetórias tem o último apêndice que eu chamo Eu Espírito.
O eu espírito Sem dizer que existia isso. Porque Deus falou para mim. O eu espírito A identidade máxima. é a identidade máxima e é o termo que a antroposofia usa. Você usou esse termo que te é inspirado, Betão. Eu espírito, porque Deus me falou isso. O eu espírito está aqui, porque aí está a tua identidade máxima. E nessa identidade sou eu sou o eu espírito, eu sou o espírito. Ai, o teu corpo, o meu corpo é outra coisa. O meu corpo está no sacrifício. A minha alma está no desfrute, quando o espírito está presente. Mas o que eu mais quero além do desfrute? A realidade. O desfrute se torna condicionamento. Muitas vezes no corpo que você está sacrificando, vai se tornar para você uma vitimização, que não era para ser assim. Então, no dia de hoje, acabando esse mês, eu estou passando um dia de hoje, umas experiências assim, em relação a questões financeiras, tal, das pessoas que sempre dependeram de mim e viveram o que eu vivi, diferente, como se não tivesse algo funcionado. Mas não é que algo não está funcionando, é que eu estou numa outra dimensão e aquelas dimensões de acesso, elas não estão acontecendo. O que eu posso fazer? Descansar em Deus. Descansar em Deus. Porque tudo a seu tempo vai trazer às pessoas a percepção de que eu posso passar por esse sacrifício. Então, o corpo está marcado a um sacrifício. A sua alma e espírito, a palavra vai como uma espada, está marcado a um desfrute. Mas eu quero um desfrute? Eu quero a realidade. Daí, da realidade, eu desfruto. E o sacrifício, eu me alegro, porque ele é uma recompensa. Então, o que Paulo está falando, como Jesus falou assim, que Jesus, nos dias da sua carne, sofreu, mas ele tinha em vista a recompensa. Por isso ele fala que havia nele um espírito de alegria. Deus o ungiu com óleo de alegria, acima dos seus companheiros. Por quê? Pelo gozo que estava proposto. Suportou a afronta, a cruz e a ignomínia. Porque havia o quê? Uma recompensa em vista. A recompensa em vista traz a você a questão do sofrimento sem vitimização. Perfeito, Betão. Eu vou trazer algo aqui do Douglas Gabriel agora para ilustrar o que você falou, que o Espírito ele pode se manifestar a qualquer momento, sem técnica nenhuma. E é isso que a gente vê com a manifestação do Espírito Santo em todas as denominações religiosas verdadeiras. E o verdadeiro significa simplesmente a pureza de coração dos seus membros. Não interessa aonde você estiver congregando, essa é a palavra, né? O que interessa é a pureza do seu coração. Deus sempre vai te atingir pela pureza do seu coração. Sempre vai te inspirar pela pureza do seu coração. E eu vou dizer, o Betão é um exemplo aqui. Esse uso que ele fez dessa palavra, que eu vou repetir, os 3 níveis superiores do ser humano, personalidade espiritual, onde o nosso anjo da guarda, o Espírito Santo, começa a se manifestar, ou se manifesta no lugar do nosso ego, que é egoísta. Depois a gente tem o espírito vital. O espírito vital é o próprio nível do Cristo. Eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida, esse espírito vital aqui é o Cristo. Manifestado aonde? No nosso corpo etérico. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui da água viva, hoje ainda nesse podcast. E num terceiro nível a gente tem o eu espírito. E tudo isso vem também, Betão, não só da antroposofia, mas vem das antigas tradições. Na Índia, só como referência, porque alguns podem ter essa referência, Manas, Buddhi e Atma. Manas é uma palavra que se refere à mente. É a mente de Cristo através da atuação do Espírito Santo. E que é a personalidade espiritual. Buddhi é a palavra que se relaciona com o Buda. Buddhi é intelecto resoluto, o intelecto dos pensamentos vivos. Isso é o Cristo se manifestando. Buda é aquele que iluminou o seu intelecto resoluto, que é Buddhi, e que faz isso sentado aos pés da árvore que se chama Bodha, que é a árvore
da vida. A gente tem essa árvore da vida no nosso cérebro. Eu vou te mostrar aquele livro acho que está com você. Não é o que está com você. Posso te mostrar a imagem? No livro que eu escrevi, no Muito Além do Conto de Fadas, no final eu tenho a imagem do Buda, o Buda sentado num tronco da árvore que representa o tronco encefálico. Esse tronco da árvore é exatamente o tronco encefálico. E todas as estruturas do cérebro que estão à frente do tronco encefálico, eles são como um Buda sentado sentado aos pés dessa árvore bode. E toda a parte dos galhos e da folhagem dessa árvore é a própria estrutura dos 4 lóbulos cerebrais. Então a gente tem essa estrutura no nosso cérebro da árvore da vida. E isso é Atma. Então você fala do eu espírito é o mais elevado que pode se manifestar nessa forma de Atma. Atma é também Brahma nessa linguagem oriental, que significa que o ser humano no seu corpo ressurreto, que dominou toda a matéria, o espírito prevalecendo sobre a matéria, ele se torna uno também com o Deus Pai. Então essa imagem que a gente tem no cristianismo, a gente tem também em outras tradições.